Olá, pessoal, tudo bem? Vamos estudar redação, então, colocar nosso texto em dia. Como vocês estão indo? Estão conseguindo escrever? Tem dúvidas? Eu tenho 10 redações comigo que eu estou avaliando, já vou devolver para vocês. A Erika também está avaliando. Qualquer dúvida, vocês me mandem WhatsApp que eu estou sempre respondendo, certo? Vou compartilhar a tela. Gente, nós vamos usar a nossa apostila na página 69, tá? Então, a gente vai falar sobre a questão das doenças sexualmente transmissíveis. Um tema bem próprio para Enem, para questões de Enem, tá? Então, nós vamos começar já com uma introdução pronta. A sugestão é que vocês utilizem essa introdução pronta para gravar a referência. A referência para esse tema não tem muitas, não existem muitas referências literárias, mais culturais, assim. Então, a literária que a gente tem, é importante lembrar se precisar abordar esse assunto, certo? Então, aqui nós temos essa sugestão de contextualização que você vai simplesmente copiar, passar para a tua folha pautada e depois dar continuidade para essa redação. Como é um exercício, essa parte, então, a gente vai copiar. A obra, ali pode tirar o do, tá? Porque eu ia colocar Jorge Amado antes, daí tirei e ficou assim mesmo. Tá? Então, aqui sai esse do. A obra Capitães de Areia, do escritor Jorge Amado, retrata o aflorar da sexualidade prematura em um grupo de meninos abandonados, os quais vivem sem nenhuma orientação sobre as patologias sexualmente transmissíveis. De modo análogo ao contexto da obra, a incidência de DSTs cresce vertiginosamente entre os jovens brasileiros. Então, essa partezinha que vocês vão copiar até o ponto é a contextualização. Aí nós temos o conectivo, que é o de modo análogo ao contexto da obra, vírgula, a incidência das DSTs cresce vertiginosamente entre os jovens brasileiros, é a apresentação do tema. Ainda falta para essa introdução a tese A e B. Então, eu vou pegar esta partezinha aqui. Vou copiar. Vamos ver se eu consigo passar para a próxima página. Aqui, consegui. Vou colocar aqui. Só para a gente dar uma sequência por aqui mesmo. Quero botar para cá. Vamos colocar uma caixa de texto que vai facilitar a minha vida. Aqui. Então, gurizadinha, eu preciso fazer a minha tese A e B para dar continuidade a essa introdução. Para eu fazer minha tese A e B, eu já preciso ter uma noção de quais são os argumentos que eu vou utilizar ao longo dessa redação. E é por isso que eu tenho que fazer um mapeamento, mapa conceitual. Eu já tenho a contextualização pronta, o contexto vai ser com Capitães de Areia, do Jorge Amado. E agora eu tenho que definir, então, quais são os argumentos que eu vou abordar no D1 e quais são os argumentos que eu vou abordar no D2 para poder elaborar a tese A e B. Então, vamos olhar quais são os possíveis caminhos argumentativos para esse tema de redação. No D1, nós podemos abordar os seguintes aspectos. Fica aqui, coisinha. Não quer ficar? Tá rebelde. Esse fragmento de texto tá rebelde. Tá, eu te seguro aqui, então, por enquanto. D1. Nós temos aqui 4 itens sugeridos para que vocês abordem na redação. Número 1. Faltam políticas públicas mais coesas e efetivas para combater esse problema. Tá? Então, a ineficácia das ações governamentais, podemos dizer assim. Então, essa é uma causa do problema. Segundo item, o conservadorismo religioso em algumas comunidades dificulta a abordagem do tema, em algumas comunidades, tá repetitiva aqui quando eu fiz essa proposta, inclusive com a proibição dos filhos adolescentes de fazerem vacinas de prevenção do HPV.
Então esse é um tópico bem interessante, porque não é todo mundo que vai recordar de falar dessa questão aqui, que é uma questão bem presente, essa relação da vacinação, e que as famílias acreditam que isso seria um estímulo para iniciar uma vida sexual e por isso não querem que os filhos se vacinem. 3. Escolas para evitar a patrulha ideológica de comunidades conservadoras estão se abstendo de orientar os jovens. Então, quase seria outro lado, uma continuidade do argumento anterior, que também são causas do problema, do avanço das DSTs entre os jovens brasileiros. E o outro item, o último item, é a negligência do próprio adolescente, os quais, mesmo sabendo das consequências, praticam o sexo sem proteção. Interessante também, porque o Enem avalia muito a qualidade argumentativa e você puxar o problema para si e tentar fazer uma reflexão mais crítica da sua própria conduta já demonstra uma certa maturidade argumentativa. Então, é interessante também. Aqui, como sugestão de intertextualidade para o desenvolvimento da redação, nós temos o livro Depois daquela Viagem, da autora Valéria Piazza Polisi. Essa história é bem interessante se vocês quiserem ler o livro, uma boa sugestão, ou procurar resenhas na internet. Fala sobre uma jovem que fez 15 anos e ela ganhou de presente de aniversário uma viagem, um cruzeiro, uma viagem muito legal, muito chique. E ela foi para essa viagem de aniversário e ela decidiu que ela ia perder a virgindade durante essa viagem. Então ela ficou com um rapaz lá e teve a primeira relação dela desprotegida. Consequentemente, ela desenvolveu HIV. Então ela conta nessa história como que foi, né, descobrir que ela era soropositivo, como foi o iniciar o tratamento, os efeitos colaterais, o preconceito, etc. Então, muito bacana esse livro, a história de vida da Valéria. Ela, se eu não me engano, ela ainda está viva, ela viveu mais, sei lá, uns 20 anos soropositiva já. Então ela escreveu muito sobre esse tema, inclusive naquelas revistas adolescentes, tipo Capricho, Toda Teen, ela é jornalista. Tá? Então aqui tem um pouquinho da obra. Depois daquela viagem, a adolescente Valéria narra como contraiu o vírus HIV durante uma relação sem preservativos com o namorado e conta como conviveu com a doença, ou como convive com a doença. Então todos esses itens aqui, eles estão mais voltados para ideias de causa do problema. E no D2, jovens com doenças como AIDS, sífilis, gonorreia tendem a apresentar também depressão e baixo rendimento escolar. Já note que é uma consequência, são consequências. E impacto na receita do Estado por gastos no SUS é outra consequência. Então aqui nós temos dois itens mais associados às consequências. Então eu posso pensar aqui em fazer. Então reparem que minhas crianças estão barulhentas, que elas ganharam um escorregador do Dia das Crianças, estão super animadas. Então, essa minha tese A e B pode ser apresentação de causas e consequências. Aqui no D1 eu vou falar sobre as causas, quais delas então? Vamos falar do conservadorismo. Porque o conservadorismo, ele gera falta de educação sexual nas escolas e também diminui a profilaxia através das vacinas. Mas só conservadorismo não vai dar, então eu preciso ter mais um tópico aqui para colocar no meu D1. Vou puxar o D1 para cá. Por que você não quer me obedecer, seu computadorzinho? Vou escrever aqui, depois eu formato melhor isso aqui. Além do conservadorismo, podemos trabalhar então a negligência dos jovens, porque daí dá para associar com o livro. Negligência. Mais citação do livro.
Certo? Se eu consigo passar isso aqui lá. Copy. Não consigo copiar? Não, não consigo. Ferrou. Não sei. Vamos passar para cá então. Mapa conceitual. Causas. Consequências. A contextualização, então, ficou o livro. De um conservadorismo e negligência. E o D1, então, ele vai ser mais focado em causas. D2. Consequências. Então, as consequências... Ai, 20, né? Nas consequências, a gente vai trabalhar, então, aqui com a questão do desempenho escolar, da depressão. E o impacto na receita do Estado. Certo? Ainda no mapa conceitual, eu tenho que pensar também como é que vai ser a minha conclusão. E eu preciso ter uma ação com 5 itens. Tá? Então, sempre vocês têm que fazer esse planejamentozinho aqui rapidão. Explicar qual é a ação, quem que vai ser o agente, os meios de execução, detalhes e a finalidade. Finalidade. Então, vamos ver as sugestões aqui. Intervenções. Ministério da Saúde pode fazer campanhas. As escolas com educação sexual, as igrejas ou com orientação, combate ao tabu e as famílias com orientação. Vamos colocar aqui o Ministério da Saúde como agente. O que ele vai fazer? Realizar campanhas de conscientização focadas no público jovem. Meios. Por meio de aplicativos de celular que orientem e distribuam premiação educativa mediante resolução de quiz sobre educação
sexual que orientem os jovens para ser uma coisa assim bem concreta e criativa, a resolução de quiz sobre o assunto como meio de conscientização pode ser algo bem legal, assim. Já ajuda nos detalhes. Detalhe, tu pode colocar depois de 2 pontos ou entre travessão. Como forma. Finalidade. Finalidade é o objetivo de você fazer. Então, aqui eu já tenho a ação. Realizar campanhas de conscientização focadas no público jovem. Quem vai fazer isso? O Ministério da Saúde. Quais são os meios? Por meio de aplicativos de celular que orientem os jovens e distribuam premiação mediante resolução de quiz sobre educação sexual. Como forma de estimular os adolescentes a participarem do jogo, das orientações e questionários, uma premiação, exemplo de uma viagem com sua turma da escola, por meio de sorteio, poderá ser oferecida. Finalidade. Para que os jovens brasileiros consigam superar o flagelo das doenças sexualmente transmissíveis e tenham as orientações adequadas para essa finalidade. Tá? Juntando tudo isso aí é o parágrafo de conclusão, né? Só você vai colocar na estrutura, vai introduzir essa ação, tá? Então precisa ter esses 5 elementos, não pode esquecer. Ação, realizar campanhas de conscientização focadas no público jovem. Agente, o Ministério da Saúde vai fazer o quê? Por meio de aplicativos de celular que orientem os jovens e distribuam premiação educativa mediante resolução de quiz sobre educação sexual. Detalhes, como forma de estimular os adolescentes a participarem das orientações e dos questionários, uma premiação, exemplo de uma viagem com sua turma de escola, por meio de um sorteio, poderá ser oferecida. Nossa, criança quebrando a casa. Finalidade, para que os jovens brasileiros consigam superar o flagelo das doenças sexualmente transmissíveis e tenham orientações adequadas para essa finalidade. Tá? Então, a gente vai pegar aqui o D1 e vai começar a montar ele. Ó. O que eu tenho que abordar no D1? Eu tenho que fazer a tese A e B e abordar no D1 conservadorismo, negligência dos jovens, citar o livro. Então, vamos aqui para a tese A e B. De modo análogo ao contexto da obra, a incidência de DSTs cresce vertiginosamente entre os jovens brasileiros. Desse modo, coloco ali uma vírgula. Desse modo,
é essencial que nos debrucemos sobre essa questão por meio de uma análise dos condicionantes desse problema e os danos que advêm dele. Desse modo, é essencial nos debruçarmos, ou que nos debruçarmos. Debruçar é linguagem figurada, é você se deter sobre uma questão para tentar entender melhor. Então, é essencial nos debruçarmos sobre essa questão por meio de uma análise dos condicionantes desse problema e os danos que advêm dele. Aí eu vou terminar minha introdução. Minha introdução vai ficar assim, ó. A obra Capitães de Areia, do escritor Jorge Amado, só vou consertar ali, colocar um R aqui, tirar o do de lá, retrata o aflorar da sexualidade prematura em um grupo de meninos abandonados, os quais vivem sem nenhuma orientação sobre as patologias sexualmente transmissíveis. De modo análogo ao contexto da obra, a incidência de STs cresce vertiginosamente entre os jovens brasileiros. Desse modo, é essencial nos debruçarmos sobre essa questão por meio de uma análise dos condicionantes, que é sinônimo de causas desse problema, e os danos que advêm dele, que é sinônimo de consequências. E até aqui, então, vai ser a introdução. Agora eu vou começar o D1, né? E no D1 eu vou fazer um tópico frasal, retomando o tópico A, que é a ideia de causas. E aí eu vou abordar o meu argumento 1, que é o conservadorismo religioso, falar da vacina da HPV, que não tem sido feita por esse motivo. Isso expõe mais ainda aos jovens as DSTs, né? E também a gente precisa abordar aí a questão da negligência dos jovens para poder citar o livro depois daquela viagem, treinar essa citação do livro. E aí, na conclusão do D1, eu faço uma ação já. Né? E lá no material vocês têm outras sugestões de ações que não o Ministério da Saúde. Então, aqui a gente pode colocar a escola, por exemplo. Então, logo cabe a escola combater o conservadorismo religioso em seu interior, em suas instituições, e abordar de uma maneira eficiente a educação sexual nas escolas. Aí você finaliza o D1 dessa forma. O D2, como é que faz o D2? O D2 você vai ter que escrever um tópico frasal com 2 linhas, focando na ideia de consequências. E aí a consequência 1 pode ser aquela questão do desempenho, do baixo desempenho escolar, e a segunda questão aí relacionada pode ser a própria depressão, tá? O rendimento escolar e depressão pode ser junto até, né? E aí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu coloquei baixo rendimento escolar, depressão. E é impacto na receita do Estado, que é bem importante também abordar sobre isso. E aí, essa questão da receita do Estado, você pode pesquisar alguns dados estatísticos. Quanto se gasta no tratamento de DSTs aproximadamente? Você pode buscar alguma fonte assim, conforme o IBGE, algo nesse sentido. E ali na questão da depressão também, se você quiser pesquisar um pouco mais, encontrar algum psicólogo, algum psiquiatra que respalde essa ideia, para ter um argumento de autoridade, certo? E aí, na conclusão, você vai seguir aqueles passos, se vocês quiserem, tem aquela sugestão, é só você moldar a conclusão, porque as informações necessárias para fazer a conclusão já foram ali desenvolvidas, tá? Então, é uma redação para vocês exercitarem essas questões aí, certo? Muito obrigada, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato.